De onde surgiu o medo dessa data? Ao redor do mundo, poucas datas despertam tanta curiosidade, superstição e medo quanto a Sexta-feira 13. Para muitas pessoas, esse dia é considerado um dos mais azarados do calendário. Há quem evite viajar, tomar decisões importantes ou até sair de casa quando essa combinação de dia e número aparece. Mas a pergunta que atravessa gerações é simples e intrigante. De onde surgiu o medo da Sexta-feira 13? A origem dessa superstição não está ligada a apenas um evento específico. Na verdade, ela parece ter sido construída ao longo de séculos, misturando religião, história, tradições culturais e acontecimentos que ficaram marcados na memória coletiva. Para entender por que essa data ganhou uma reputação tão sombria, é necessário olhar primeiro para o significado do número 13 ao longo da história. Em muitas culturas antigas, o número 12 era visto como um número de perfeição e equilíbrio. Ele aparece repetidamente em sistemas de organização do mundo. Existem 12 meses no ano, 12 horas em cada metade do dia, 12 signos do zodíaco e, em várias tradições religiosas, o número 12 representa ordem e harmonia. Quando o número 13 aparece logo após o 12, ele passa a ser visto como algo que quebra esse equilíbrio. Por isso, ao longo do tempo, o número ganhou uma reputação de desordem ou azar. Um dos relatos mais citados que ajudaram a reforçar essa crença vem de uma história muito conhecida na tradição cristã. Na narrativa da Última Ceia, estavam presentes 13 pessoas à mesa. Entre elas estavam Jesus e seus 12 discípulos. Segundo a tradição, o 13º participante da mesa teria sido Judas, o discípulo que mais tarde trairia Jesus. Esse detalhe passou a alimentar a ideia de que reunir 13 pessoas em uma mesma mesa poderia trazer má sorte. Durante muito tempo, essa superstição se espalhou por diferentes culturas europeias. Além disso, a própria sexta-feira já possuía uma reputação negativa em algumas tradições antigas. Em certos relatos religiosos e folclóricos, acreditava-se que eventos importantes e tragédias haviam ocorrido nesse dia da semana. Algumas tradições afirmavam que a crucificação de Jesus teria acontecido em uma sexta-feira. Outras histórias antigas associavam o dia a acontecimentos considerados desfavoráveis. Com o passar do tempo, essas duas ideias começaram a se misturar. O número 13, visto como um número de azar, e a sexta-feira, considerada um dia de mau presságio, formaram uma combinação que parecia ainda mais carregada de significado. Assim nasceu a fama da Sexta-feira 13. Durante a Idade Média, período marcado por forte religiosidade e muitas crenças populares, histórias e superstições se espalhavam rapidamente entre as comunidades. Muitas pessoas acreditavam que certos dias possuíam energias diferentes ou influências invisíveis que poderiam afetar a vida cotidiana. Em algumas regiões da Europa, surgiram lendas dizendo que eventos estranhos aconteciam com mais frequência quando o calendário marcava uma Sexta-feira 13. Embora muitas dessas histórias fossem apenas relatos populares, elas ajudaram a fortalecer a reputação da data. Outro episódio histórico frequentemente associado à origem sombria da Sexta-feira 13 aconteceu no início do século XIV. Naquele período, uma poderosa ordem, conhecida como os Cavaleiros Templários, havia acumulado grande influência política e financeira na Europa. No dia 13 de outubro de 1307, que caiu em uma sexta-feira, o rei da França ordenou a prisão de muitos membros dessa ordem. Centenas de cavaleiros foram capturados e acusados de diferentes crimes. Esse evento ficou marcado na história e, com o tempo, passou a ser citado por alguns historiadores e escritores como mais um elemento que contribuiu para a reputação negativa da data. Embora seja difícil afirmar que esse episódio foi responsável sozinho pela superstição, ele certamente ajudou a reforçar o imaginário em torno da Sexta-feira 13. Com o passar dos séculos, a fama dessa data continuou crescendo. Em muitas culturas, histórias sobre azar, acidentes e acontecimentos inesperados começaram a ser associados a esse dia específico. Durante os séculos seguintes, surgiram várias crenças populares relacionadas à Sexta-feira 13. Algumas pessoas acreditavam que iniciar uma viagem nesse dia poderia trazer
problemas. Outras evitavam começar novos projetos ou realizar mudanças importantes. Mesmo em tempos modernos, quando a ciência e a tecnologia avançaram de forma impressionante, a superstição ainda continua presente em muitas partes do mundo. Em alguns edifícios, por exemplo, não existe o 13º andar. O elevador pode ir do 12º diretamente para o 14º. Essa prática existe justamente porque algumas pessoas preferem evitar qualquer associação com o número 13. Hotéis, hospitais e empresas também às vezes evitam usar o número em quartos, salas ou andares. Curiosamente, o medo intenso do número 13 chegou até a receber um nome específico. Esse medo é conhecido como triskaidekafobia, um termo usado para descrever a aversão ou ansiedade relacionada a esse número. Existe também um termo ainda mais específico para quem teme a sexta-feira 13. Esse medo é chamado de paraskevidekatriafobia, uma palavra longa que descreve o receio, ligado exatamente a essa combinação de dia e número. Apesar dessas crenças, muitas pessoas veem a sexta-feira 13 apenas como uma curiosidade cultural ou uma tradição folclórica. Para elas, a data é mais um símbolo de histórias antigas do que algo realmente perigoso. Ainda assim, o fascínio em torno desse dia permanece forte. Filmes, livros e histórias de terror frequentemente usam a sexta-feira 13 como cenário para eventos misteriosos ou macabros. A ideia de que um dia específico do calendário pode carregar um significado oculto continua alimentando a imaginação das pessoas. Talvez o aspecto mais interessante dessa superstição seja o fato de que ela não possui uma única origem clara. Em vez disso, ela parece ter surgido lentamente, construída por diferentes eventos históricos, crenças religiosas e tradições culturais que se misturaram ao longo dos séculos. Cada geração acabou acrescentando novos elementos à história, reforçando ainda mais a reputação misteriosa da data. Hoje, quando o calendário marca uma sexta-feira 13, muitas pessoas lembram dessas histórias antigas. Algumas encaram o dia com humor. Outras preferem agir com um pouco mais de cautela. Mas independentemente de acreditar ou não em superstições, a verdade é que a sexta-feira 13 continua sendo uma das datas mais comentadas e curiosas do calendário. Ela representa um exemplo fascinante de como crenças, histórias e acontecimentos históricos podem se combinar e criar tradições que atravessam séculos. E, enquanto o tempo continua passando e novos anos chegam, sempre haverá momentos em que o calendário alinhará novamente essa combinação peculiar. Quando isso acontecer, a antiga pergunta provavelmente continuará ecoando na mente de muitas pessoas. Será que a sexta-feira 13 é realmente apenas uma coincidência do calendário? Ou existe algo mais por trás dessa data que atravessou séculos, carregando uma aura de mistério?